Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Paz do Senhor aos irmãos, como é que estão aí? Tudo bem? Chegando para mais uma semana de relatórios da Ramá Sul. E hoje, apresentando esse programa, o seu irmão Moisés, líder aqui na comunidade Ramá Pelotas. Fui encarregado aí pela irmã Arielle, pelo Taylor, de apresentar nessa semana. A Arielle que está fazendo uma viagem missionária, está lá para o Rio de Janeiro, aproveitando lá com os irmãos. E eu hoje vou estar apresentando esse programa de relatórios. E que vocês possam estar me acompanhando, nos acompanhando até o final desse programa, né, vendo tudo que Deus tem feito através das nossas vidas aqui no Sul. E é um tempo bom que a gente tira para estar ouvindo, tá sendo edificados, né? Como nós aqui no Sul temos sido edificados com cada relatório dos irmãos, né, de outras localidades, né? Então, permaneça conosco aí, né? Levanta o volume do rádio aí, bota o fone de ouvido, tá no trabalho, tá em casa, tá dando uma limpada na casa, aproveita aí para ser edificado aí, conhecendo os irmãos, né, vendo tudo que nessa semana fomos fazendo ali, direcionados pelo Senhor. Tem bastante novidade aí. Os irmãos aí vão estar trazendo seu relatório, o pastor Gabriel comentando algumas coisas muito interessantes do nosso primeiro retiro de casais aqui no Sul. Então não percam cada momento desse nosso relatório. Mas a gente quer começar esse relatório pedindo a graça do Senhor, né, para Ele poder estar conduzindo tudo, que seja de edificação, né, cada palavra que for falada, né, cada testemunho, né, e que cada irmão aí possa fica ligado aí, não perde nada. Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te adorar, ó Deus, e agradecer a Ti, ó Pai, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa tarde, ó Pai, que vai passando esse relatório, ó Pai, de poder entrar em cada casa, Deus, através do rádio, através, Senhor Jesus, do Facebook, através do YouTube, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa estar agindo, ó Deus, falando a cada coração, ó Deus, precisamos da Tua bênção, ó Pai, para a internet, ó Pai, para a questão da luz, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa se revelar, ó Deus, glorifica o Teu nome através desses relatórios, cada irmão que vai compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado, ó Deus, e que seja para a edificação de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, em tantos lugares, ó Pai, mas sabemos que Tu podes alcançar cada vida e tocar, falar, ó Deus, trazer edificação, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. É uma alegria poder estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, e poder vencer também, né, um pouquinho da timidez de estar apresentando aqui o programa. Normalmente é a Arielle já está tirando de letra lá, o pastor Taylor também, mas sempre é bom. A gente vai crescendo, a gente vai sendo colocado na prova, né? Glória a Deus por isso. E os irmãos que vão entrando aí já, os irmãos aí de várias localidades, aí, os irmãos do Rio, os irmãos aqui do Sul também, os irmãos de repente de Moçambique, tem irmãos de longe aí, né? Em vários lugares, né? Vão deixando no comentário aí se quiser. Tchau, tô ligado aqui. Aí na semana que vem a gente vai estar comentando sobre cada irmão ali que deixou um abraço, que esteve ligado no relatório. Vai comentando aí. Comenta, deixa um abraço. Motivo de oração? Só vamos orar semana que vem aí. Mas amém. Amém. Então, meus irmãos, eu estou falando da comunidade Ramá Pelotas, né? Muitos irmãos já sabem, têm ouvido, né? Mas muitos de repente não sabem. De repente alguém está ouvindo a primeira vez hoje, então é importante falar. Estou na comunidade Ramá Pelotas aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos outras igrejas aqui no Sul, né? Aqui pertinho, né? Pertinho aqui, 60 quilômetros daqui de Pelotas, temos a comunidade Ramá Rio Grande, né? Com o nosso pastor Nilson e a sua esposa Daiane, né? Vai dar mais ou menos uma horinha de carro, né? Então, nossos irmãos mais próximos aqui em Rio Grande, né? Em seguida, nós estamos juntos, né? Temos uma ceia que nós fizemos uma vez por mês, né? Então, uma vez por mês nós vamos até Rio Grande ceiar com os nossos irmãos, e no outro mês eles vêm ceiar conosco aqui em Pelotas, né?
Então, temos tido a oportunidade de estarmos juntos algumas vezes. Então, só para os irmãos se situarem um pouquinho da distância, né, que nós estamos até os irmãos de Rio Grande. O pastor Taylor normalmente fala essa questão das distâncias e a gente vai falando para os irmãos aí que estão do outro lado do Brasil, às vezes, lá de repente até na África, né, pode saber um pouquinho da distância, né, das ramás aqui no sul. O pastor Taylor, né, ele está em distância de nós aqui de Pelotas a 266 quilômetros. Pastor Taylor, eu estive fazendo o dever de casa aqui, vi direitinho ali, 266 quilômetros daqui de onde eu estou até a Ramá de Alvorada. Né, vai dar em torno de 3 horas e meia de viagem, um pouquinho mais distante, mas é bom a gente poder viajar e poder estar em comunhão com os irmãos também lá de Alvorada, né, estar em comunhão lá com o pastor Taylor e a Rita, né, e os outros irmãos lá, né, sempre que nós podemos, pegamos o carro, colocamos na estrada e vamos até lá. E depois temos também a comunidade Ramá de Santa Catarina, que lá está o irmão Rogério e a Edilane, né? Aí já fica um pouquinho, aí já é mais chão, aí já é mais distante, né? É bem distante. Depois temos o nosso pastor Gabriel e a Amanda, que estão em Santos, né? Lá em São Paulo, né? Então, um pouquinho das igrejas aqui no sul, dessas 5 locais, né? São bem distantes, então nós temos que utilizar as redes sociais para estar em comunhão, né, para não se esfriar essa comunhão, não ficarmos em ilhas, né, mas precisamos estar realmente fazendo pontes, estando ligados, né? Deus tem falado isso aí já há algum tempo conosco, né? E temos utilizado essa parte das redes sociais para estarmos próximos, né? Como foi esse nosso retiro de casais que teve nessa semana, agora que passou, e a gente vai estar ouvindo um pouquinho dos relatórios dos irmãos, como foi, né? Então fica ligadinho aí, que vai ser muito edificante da parte do Senhor aí. E a gente louva o Senhor, né, de poder estar compartilhando um pouquinho da nossa semana. Assim nós temos sido edificados também com o relatório dos irmãos, né? A gente vai acompanhando ali na segunda-feira relatório de Santa Cruz da Serra. Sempre é muito bom poder estar ouvindo ali tudo que Deus tem feito ali em Santa Cruz. Terça-feira temos Pilar, né, com o pastor Fábio ali, os irmãos, a Emanuele ali apresentando e as outras irmãs. Quarta-feira temos Edificando Família com a Vivi, né? E com a Dani Machado, a matança ali, né, Dani? E acho que o Adalberto ali renovaram o contrato dele, né? O Adalberto e a Rayane, que bênção poder ter os irmãos ali. Temos sido edificados. Normalmente eu estou no trabalho, em todos esses encontros, mas tenho aproveitado ali, coloco o fone de ouvido e fico ligadinho com os irmãos ali. A gente vai conhecendo os irmãos ali, através de um conhecendo os irmãos, conhecendo outras vidas, que às vezes a gente não tem como estar em comunhão pela distância, né? Mas é uma forma que a gente vai sabendo o que tem acontecido, os testemunhos, algum testemunho também, a gente aprende muito com os irmãos nisso, né? Quinta-feira, Vila Isabel, né? Vila Isabel também, eu preciso conhecer lá, né? Vila Isabel já fui uma vez visitar lá, mas tem muita gente que a gente não conhece. Eu gostaria dessa oportunidade de estar, de repente, um dia lá com os irmãos, né? De repente, quem sabe, né? E sexta-feira o relatório dos irmãos do Rio, aqui do Sul, né? E sábado temos o relatório dos irmãos de Petrópolis e Xerém, né? Então, são essas oportunidades de a gente estar conhecendo os irmãos da comunidade, né? E você que de repente está chegando hoje aí, aproveita e fica ligadinho cada semana aí, o nosso aqui às 15 horas, nosso relatório, né? Normalmente às 15 horas aí, todos os relatórios, e você tem a oportunidade de conhecer irmãos, ficar ligado, quais têm sido as dificuldades de algumas localidades para poder estar orando, né? Não é somente para poder completar o horário ali durante o dia, mas motivos de oração para a gente poder estar orando pelos irmãos e também conhecendo, sabendo como tem andado cada igreja, o que o Espírito Santo tem falado, né? O que o Espírito Santo tem conduzido, as vidas que vão se convertendo ali, né? E são motivos de oração, né? Eu quero orar mais pelos irmãos aí, né? Poder conhecer cada vida para poder estar orando, né? Glória a Deus por isso. Então,
Nós aqui no Sul temos tido algumas estratégias que Deus tem dado para estarmos utilizando as redes sociais, né? Alguns irmãos já têm acompanhado, nós temos tido a direção de fazermos cultos, estudos, né, através da internet. Todos os dias a gente tem aproveitado, né, às 20 horas, né? Na terça-feira nós começamos com o culto aqui em Pelotas, né? Terça-feira, 20 horas. Então os irmãos já sabem, né, quando não tiver nada para fazer ali, está em casa, não tem comunhão no seu local, na sua localidade, não tem um culto, fica ligado aqui, culto em Pelotas, né, através do Instagram da comunidade Ramá Sul e através do meu Facebook. Nós estamos ligadinhos aqui. Na segunda-feira, né, a gente prioriza para estar ligado no culto em Ramá, a palavra de Deus no seu lar, né? Então para nós é prioridade estar ali ligado, ouvindo a palavra ali ou do pastor Érico ou do pastor Luiz Henrique, mas tem sido bênção e servido de direção para as nossas vidas, né? Uma palavra pastoral, uma palavra que realmente tem vindo da parte de Deus, né? E para nós é prioridade, né? Na segunda-feira estar ali com os irmãos. Às vezes temos algum encontro aqui, às vezes tem uma visita em alguma igreja, aí nós vamos, mas quando estamos em casa, a prioridade é estar ligado na segunda-feira ali no culto em Ramá. Aí depois pulando para quarta-feira, né? Quarta-feira nós temos estudo bíblico da comunidade Ramá de Rio Grande, aqui pertinho com o pastor Nilson de Leon, né? Então, na quarta-feira é com o pastor Nilson. E na quinta, culto da comunidade Ramá Alvorada com o pastor Taylor e os irmãos dali de Alvorada. Então, fiquem ligados aí, meus irmãos, se quiserem um dia dar culto conosco na parte online, como é a oportunidade que nós temos esses dias. E depois no domingo, às 9 da manhã, se eu não me engano, 9 da manhã, o pastor Gabriel, lá de Santos, né, culto ao Senhor, né? Então são algumas oportunidades de os irmãos de outras localidades estarem conosco, dando culto ao Senhor, estando junto, conhecendo, várias oportunidades que Deus tem dado de nós estarmos juntos e que você possa aproveitar e ser edificado. Assim como esse relatório que a gente vai continuar agora. Agora nós vamos para um breve intervalo, em seguida já vai entrar com o relatório dos irmãos e que você possa permanecer aí. Fica ligado aí, levanta o volume do rádio, do celular aí, coloca o fone de ouvido e glorifica o Senhor aí. Amém, meus irmãos? Daí, varão de guerra! Daí, varões de guerra! Estamos chegando para mais um relatório aqui da Ramá Santos. Roda a vinheta! Daí, varão de guerra! Não tem vinheta. Normal mesmo aqui. Mas é isso aí, estamos chegando para mais um relatório da Ramá Floripa, vindo aqui de Santos. E nós estamos bem na semana que nós chegamos do Retiro de Casais, que foi uma bênção. Foi um momento muito gostoso e até uma aventura, gente. Deixa eu contar esse testemunho para vocês, porque eu comprei as passagens e aí na hora de comprar as passagens eu comprei achando que a ida era sábado e a volta era domingo, porém acabou, não sei como, aparecendo que a ida era sexta e quando vimos perdemos as passagens de sexta. Por conta disso tivemos que sair na sexta-noite, pegar um ônibus de São Paulo até Itajaí. E aí o seu Lindomar e a Jennifer, um casal abençoado, que vocês talvez ainda não conheçam, mas que o Lindomar se batizou aí no retiro de carnaval, eu acho que lá de 2012 mais ou menos. E aí o Lindomar casou depois de 2, 3 anos com a Jennifer, e aí hoje eles são uma bênção, um casal que é uma bênção para a nossa vida, né, que tem muita comunhão e sempre estão nos retiros aqui no sul. E aí então fomos até Itajaí pegamos carona com eles e fomos até Porto Alegre, nosso destino final. E foi muito bom, a gente ficou ali 5 horas conversando, né, proseando, atualizando as novidades, né, sabendo um pouco mais da vida dos irmãos, edificando e sendo edificado. Foi muito gostoso. E aí passamos o final de semana no hotel, lá no Retiro de Casais, que foi muito bom. O que você achou, meu amor, daquele Retiro de Casais? Foi uma experiência muito legal.
Foi muito interessante mesmo, poder também conhecer um pouquinho mais de cada casal ali, né, a experiência de cada um. E deixo aqui o convite para quem não participou esse ano, participar ano que vem. É verdade. Aliás, estão gravadas as palavras. As palavras tem gravadas. Foi, além das bênçãos, das palavras, teve dinâmicas. E nós voltamos muito edificados, né? Das dinâmicas, das palavras. Foi um renovo, né? Não só para o nosso casamento, para a nossa família. A Gabi, gente, pela primeira vez desde que a Gabi nasceu, ela ficou uma noite, um dia longe da Amanda, ficou 2 dias, né? E soube se comportar. Foi bênção também. Ficou na casa da minha sogra e do meu sogro. Aqui de Santos, gente, nós continuamos a rotina online, nas terças-feiras, com o nosso estudo bíblico de Romanos. Vocês não podem perder o estudo bíblico de Romanos, está sendo gravado e já vai estar passando aí na web rádio Ramá e na web TV Ramá. Então, fiquem preparados que o estudo de Romanos está sendo uma bênção nas terças-feiras. Nas quintas-feiras, fazemos o nosso culto, também às 20 horas. E aos domingos, nós temos nosso culto online às 10 da manhã. Oração das 8h30 às 9h30 e depois às 10 da manhã nós temos o nosso culto a Deus. Oh, glória! Que bênção tem sido esses cultos, né? E essa rotina. E também nos domingos à noite, quando estamos aqui em Santos, vamos na PIB. PIB, Primeira Igreja Batista aqui de Santos. Inclusive estou aqui com a camiseta, ó, da PIB. Ser relacional, que é o tema aqui. E nós temos servido ao pastor Alípio, que é o pastor da PIB, daqui, e nós entendemos, por direção do nosso pastor Érico, né, que nos ensina que nós somos servos da igreja local, porque igreja não são templos, igrejas são pessoas, e então nós servimos a igreja local, entendendo que Deus não nos deu direção para levantar uma ramá aqui em Santos, mas para servir, e Deus nos deu essa direção de servir a PIB, e vemos servindo da maneira com que os irmãos lá acharem que é melhor, né? Dando palavra, ministrando palavra, tomando conta de criança, ficando nos cultos, enfim, tocando às vezes. Amanhã eu estou indo levar uma palavra para os jóvenes sobre ser relacional, que é o tema, né, desse mês. E então temos servido aqui, então tem sido uma rotina também legal, bênção, estar com os irmãos. A semana eles estiverem em oração, né, na parte da noite, todos os dias, das 7h30 às 8h30. Não conseguimos estar lá, mas nós temos servido aos irmãos aí com todo carinho e amor. E em paralelo temos sempre em contato nos online aí com o Rogério e Edilane, né, que andam firmes, este casal que é uma bênção, junto com o B, com o Pedro e com o Léo. E aí o Vicenzo agora está com a gente. Vocês não conhecem o Vicenzo? O Vicenzo é um zagueirão, hein? Zagueiro artilheiro. E aí também a mãe do Vicenzo também tem agora começado a assistir os cultos, que é a dona Mary. Mary. Dona Mary também está com a gente também. O Vicenzo e a Mary, já vocês vão conhecer eles, se Deus quiser. E o Dani e a Cris, nosso coach Dani e Cris, que estão lá em Curitiba e que tem sido bênção. A Cris agora está trabalhando no IBGE, né, e anda de casa em casa, tempo de evangelizar, tem sido bênção para ela. E o coach Dani também, eles estão também servindo uma igreja local, né, uma igreja que tem sido bênção, eles têm edificado, né, e sido edificado também, né, a igreja local lá em Curitiba. Então temos nos alegrado, e esse tem sido o nosso corpo de Cristo. Até na semana retrasada, né, Deus nos deu a oportunidade de estarmos em Floripa, fomos a Floripa para dar um curso lá de futebol e aproveitamos e ficamos alguns dias a mais visitando os irmãos. Se Deus quiser, tenho orado e vocês orem comigo, que eu quero, né, estar aí em outubro, aí em Pelotas e Rio Grande. Né? Vou me preparar para estar aí visitando a igreja de Pelotas e Rio Grande. E como é que está aí os ministérios das varoas, meu amor? Varoas de Guerra, amanhã, sábado, às 7 horas, temos o encontro de varoas. Inclusive, spoiler? Falaremos aí, então, sobre o Salmo 77. Conferir depois aí também. Vocês devem estar notando a falta da Gabi aqui com a gente. Aqui no nosso apartamento nós temos um vizinho de porta, né, que são bênçãos, que é o Nino e a Bruna. E eles têm uma filhinha da mesma idade da Gabi, chamada Manu. E aí a Gabi agora
foi lá brincar um pouquinho com a Manu para a gente poder gravar um pouco daqui do relatório para vocês. Bom, acho que era mais ou menos isso, né, meu amor? É isso aí. Era mais ou menos isso, Deus quiser. Ah, vem o nosso retiro aí. Ah, fiquem Em atentos. novembro, hein? Quem não se inscreveu, se inscreva. Juntos lá. Roda a vinheta do retiro. Também não tem vinheta do retiro. Ou tem. Nós vamos estar preparando já no dia 15 de novembro, hein? O povo já vai vendo passagens aí. Tem um vídeo que eu passei para a Arielle de como fazer para essas passagens aí serem compradas mais baratas e mais em conta, hein? Então, teremos aí o nosso retiro de novembro e sempre em contato com os irmãos aí. Quem quiser vir aqui nos visitar em Santos, aproveite, porque em dezembro nós estamos nos mudando para Atibaia. Nós vamos para Atibaia. Santos é o litoral, né? Todos conhecem a praia. Atibaia já são montanhas. De Santos a Atibaia dá mais ou menos 2 horas de distância, né? Atibaia fica ali de São Paulo cerca de 1 hora, próximo ao aeroporto de Guarulhos, 30 minutos, Atibaia do aeroporto de Guarulhos. Então, quem sabe, vamos orar para ver o que Deus quer, se a gente levanta uma ramá lá em Atibaia ou vamos servir a igreja local. Estejam em oração com a gente. E estamos agora encerrando mais um relatório. É isso aí? A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a Muriel, da Ramá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Eu vim aqui deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Está em Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Paz, irmãos, meu nome é Miriel, sou aqui da Ramá Pelotas e estou ligadinha no programa de relatório da Ramá Sul. Fique conosco, nossa programação continua. webradiorama.com. Louvar significa elogiar, glorificar. Que o louvor esteja sempre em seus lábios. Aqui você é livre para louvar. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor. Estamos aí para compartilhar um pouquinho do relatório aqui de Alvorada, como tem sido. Ainda estamos nesse modelo, não aquele que os irmãos gostam e que a gente gosta. Eu e a irmã Arielle juntos. A irmã Arielle está numa missão aí, agora na gravação aqui, tá no Rio de Janeiro, pertinho dos irmãos, foi lá para a consagração de líderes e também vai estar participando lá do mini retiro lá dos irmãos de Santa Cruz da Serra lá. Então, uma bênção, irmã, poder estar aprendendo, recebendo e também dando aquilo que ela tem sobre a vida dos irmãos, né? Então, compartilhando um pouquinho aqui, a gente está em falta aí com os irmãos, acho que 1 ou 2 semanas aí que a gente tem compartilhado a reprise, né, dos relatórios, mas vamos falar um pouquinho sobre as últimas novidades aqui em Alvorada, né? Sobre as programações, elas não tiveram nenhuma alteração. Seguimos com as programações que a gente tem todo domingo às 9h30 da manhã, o nosso culto, e esse culto ele é transmitido pelo Facebook Ramá Alvorada, ele é transmitido ali a partir das 9h30 da manhã. É um culto onde a gente reúne na igreja com os irmãos e normalmente depois a gente faz alguma junção, né, digamos assim, para fazer um almoço ali de comunhão, alguma coisa. Vamos para casa de algum irmão, nos dividimos, enfim, a gente tem isso por hábito, a não ser quando tem alguma programação diferente. Também as segundas-feiras os dias que são teoricamente livres, mas é o dia que a gente tenta organizar para a gravação do relatório. Não temos conseguido ser tão constante nisso e até pedimos a oração dos irmãos por isso, para que a gente consiga se manter firme e constante nesse propósito, que é um propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Não é um propósito de homens, não é um propósito para pessoas, é um propósito segundo o coração de Deus. E a gente entende que isso é algo que pode abençoar os irmãos, né? A gente está prestando relatórios, os irmãos vão sabendo o que está acontecendo, podemos estreitar a unidade do corpo e os irmãos também orando por nós, assim como nós fazemos quando ouvimos os relatórios das demais localidades aí.
Terça-feira é dia de restaurar, que é o dia que eu gosto muito, né? Os irmãos sabem disso, que são os cultos nos lares que a gente tem feito. Normalmente são 3 ou 4 que acontecem simultaneamente toda terça-feira, e eu sempre dou preferência de eu, a Rita, as crianças, nós irmos aonde nós temos a oportunidade de fazer um restaurar mais evangelístico, né? Alguém que a gente está falando do Senhor abriu sua casa para que a gente esteja lá. Então a gente desloca para lá, pega 1, 2 irmãos, vamos para lá, para essa casa, e a gente acaba fazendo o culto lá, aproximando, porque a gente entende que esse é o passo, né? As pessoas não devem tomar uma decisão pelo Senhor na emoção, porque daí depois acaba não tendo compromisso, não consegue se manter constante, acaba se desviando do propósito ali que é se manter buscando o Senhor, né? A vida de leitura, oração, na comunhão. Então é importante que os irmãos conheçam, tenham afinidade, saibam, né? A gente vai lá, prega, fala sobre as 4 leis espirituais, fala sobre o que é o Evangelho, as boas novas de Jesus. Esse é o principal, né? Uma vida eterna aí que Jesus pagou o preço por nós. Então é isso que a gente vai incentivando esses novos convertidos, ou que ainda não estão convertidos, mas são simpatizantes do Evangelho. A gente vai compartilhando com eles para que eles entendam isso, e quando tomar uma decisão, tome uma decisão convicta e não na emoção. Isso é algo que a gente tem como entendimento, e a gente tem procurado seguir essa direção que o Espírito tem dado a nós, né? Então, na terça-feira a gente se reúne nas últimas rodadas que a gente fala da família Oliveira, que sou eu, a Rita e as crianças. A gente tem levado a irmã Rosânia, uma irmã nova aqui convertida, no corpo. Ela já era do Senhor, mas era de uma outra igreja, algumas coisas aconteceram, chegou conosco aí para nos apoiar, e nós temos levado ela no restaurar, porque ela vai tendo a oportunidade de conhecer os irmãos mais no íntimo, no dia a dia. Então tem sido uma benção estar andando com a irmã. Nas quartas-feiras é o dia que não tem nenhuma programação da igreja, mas alguns irmãos reúnem para fazer cela, alguma outra programação. A gente sempre orienta que, se não tem nada programado em relação à estrutura, né, da igreja, seja a igreja onde estiver, seja na sua casa, seja num passeio, seja numa visita, seja em algum lugar que esteja sendo igreja, né? Esse é o incentivo que a gente dá. Às quintas-feiras, às 20 horas, é o dia de culto na igreja também, onde nos reunimos, no mesmo local que nos reunimos domingo, e fazemos a transmissão daí pela Ramassul ali no Instagram, né? A gente faz a transmissão ali, então praticamente todo dia tem alguma transmissão de culto, Pelotas, Rio Grande, estudo bíblico, culto de Alvorada, culto lá de Santa Catarina, então os irmãos estão sempre compartilhando ali. Quinta-feira é o dia que nós compartilhamos via Instagram a live do culto que ocorre às 20 horas. Sexta-feira temos 2 células praticamente fixas, né? Que hoje é a célula de homens, em qual eu dirijo, e a célula de mulheres, que a Rita dirige. Também tem a célula das adolescentes ali, que a Muriel, ela é a líder ali das adolescentes, e ela vai reúne com ela, seja individualmente com umas, ou seja coletivamente todas elas ali, porque isso vai trazendo um tempo de aprendizado para as meninas ali adolescentes, né? Então nos reunimos nisso, estamos num tempo aí orando, pedindo que o Senhor levante líderes, e aí a gente vai organizando isso para que no futuro a gente não tenha apenas uma célula de homens e uma de mulheres, mas que tenha células dos líderes, né, com os seus discípulos, aqueles irmãos que andam junto ali no discipulado, né? Mas a gente está caminhando para isso, o Senhor tem nos dado a direção de muita coisa para fazer, mas ainda temos esse grande encontro que a gente faz ali com os irmãos. Aos finais de semana são os grupos temáticos que a gente tem, então ou é uma palavra de casais, homens, mulheres, jovens e adolescentes. Então são 5 sábados, né, na sequência, que é uma palavra direcionada para cada um desses grupos, né? Nos 2 últimos a gente teve o de homens e teve o de mulheres, e agora o próximo, que terá amanhã, né? Você está vendo esse relatório aqui na sexta-feira, amanhã tem o de jovens aí, é sempre compartilhado
um link ali através da Rama Sul ou dos grupos que os irmãos estão, pode pedir também, entra ali no Instagram da Rama Sul, manda um direct ali, pode pedir o link que os irmãos compartilham também. Sempre às 19 horas, ele é feito pelo Zoom, pelo Meet, algum aplicativo que permite fazer essa videoconferência. Não é como a gente gostaria, no sentido de ser presencial, todos juntos, mas por causa da distância que a gente tem feito isso e o Senhor tem nos abençoado muito. São quase 2 anos, a gente já tem 1 ano e 8 meses que a gente tem seguido firme, fiel nesse propósito. Todo sábado está ali reunindo e o Senhor tem nos abençoado, né, com conteúdo, conhecimento. Né? Eu sempre lembro das cartas de Paulo, né? Uma carta escrita à mão que abençoava os irmãos. Né? Quanto mais agora a gente tem a possibilidade de um relatório por vídeo, um áudio, conseguir conversar com os irmãos. Então hoje esses seriam, eu creio, as ferramentas que os irmãos que utilizavam lá a carta, né, para se comunicar, utilizariam se estivesse hoje aqui conosco. Né? Creio muito nisso. Essa é a nossa programação. E falando sobre os eventos novos aí que aconteceram, né? Há 2 semanas atrás a gente teve o retiro de casais. Foi o primeiro retiro de casais aqui da comunidade Rama Sul. Era um desejo que a gente já tinha no nosso coração há muitos anos de realizar. Então nos reunimos, foi um sábado a partir do meio-dia, teve um almoço lá, ficamos até domingo meio-dia, então foram 24 horas de retiro. Nos reunimos num hotel aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre ali, nos reunimos e aí foram 3 palestras, 3 palavras que foram compartilhadas, uma sobre finanças, outra sobre mentiras no casamento e outra sobre como o Senhor ele pode atuar na nossa vida ali, seguindo os princípios dele. Foi uma palavra direcionada ali pelo pastor Gabriel, compartilhando também um pouco da história ali da Bíblia e como o Senhor agiu na vida das pessoas ali da Bíblia e como ela age, como o Senhor, como a palavra de Deus, ela age no casamento, o papel de Jesus para trazer a transformação no nosso casamento, nos unir, né, como casais. Né? Então foi uma bênção, a gente pôde receber isso do Senhor. Aí tiramos dinâmicas, jantar, depois um tempo para que os casais pudessem estarem a sós, a sua intimidade e tal. Então foi muito bom isso. A gente reuniu, foram em torno de 15 casais que estiveram lá, então 30 irmãos, alguns da comunidade Ramá, outros de outras congregações, convidados ali. Então foi um tempo muito precioso e a gente tem um desejo, quem sabe, aumentar aí esse propósito no retiro, quem sabe fazer a cada 6 meses um de casais. A gente sabe que tem o desafio do custo, que é um custo alto, porém o pastor Gabriel me ensinou algo há muito tempo atrás, né? Eu reclamava um pouco sobre que eu tinha aqui o retiro muito caro, a Rita, as crianças e tal. Eu ainda não tinha nascido de novo e eu trazia ainda essas desculpas, né, como um impeditivo para participar. E ele falou na época que esse valor que tu investe, se fosse para te salvar teu casamento, tu investiria? Eu falei, claro, investiria. Ele falou, é o que tu está fazendo. Quando tu investe num retiro, num algo do Senhor, tu está salvando o teu casamento, a tua família. Né? Então, quanto vale um casamento? Nunca mais esqueci daquilo e sempre invisto os recursos que o Senhor tem me dado no meu casamento, na minha família. Acho que isso é muito importante e também sugiro aos irmãos aí que façam da mesma forma, invistam naquilo que realmente é importante. Às vezes a gente investe em carro, casa, né? Tudo isso é importante se for utilizado como uma ferramenta para o Senhor, mas o principal eu preciso investir naquilo que gera vida para o Senhor. E o que gera vida para o Senhor é as vidas, é as almas. Isso é o que importa para Ele no fim das contas, né? São as almas. E a outra situação que aconteceu aqui conosco foi a chegada da irmã Yasmin. A irmã Yasmin era lá de Petrópolis, né? Ela e a Raquelzinha. O Senhor as direcionou, enfim, quem encontrar ela no retiro pode saber um pouco melhor. Mas falou com ela, o propósito está se mudando aqui para o sul,
é muita coragem, né? Abrir mão da sua família, seu conforto, os irmãos lá, andando, eu sempre brinco, eu estava andando com os irmãos lá que são referências para nós, lá em Petrópolis, Pastor Luiz. Então a gente se sente na responsabilidade gigantesca de cuidar dessa irmã, tá apoiando, tá andando junto. Então ela veio para cá, tá aqui, chegou, tá trabalhando na escolinha da Rita, a escolinha Caminho Certo é o nome. Então o Senhor tem abençoado muito a nossa vida aí com a chegada da irmã, se adaptando. Por enquanto tá ficando junto lá na casa da irmã Maria do Carmo, minha mãe, a dona Carmen. Mas a gente já está organizando aqui um espaço, já tem um local, uma casa para ela morar, a gente está organizando, arrumando móveis, essa estrutura que é necessário para conduzir ali a casa. Mas tem sido uma benção, que benção, a irmã aqui conosco, e para nós traz muito temor, né, da gente poder dar um apoio para essa irmã e amá-la tanto quanto ela era amada lá em Petrópolis. E eu acho que é isso aí, meus irmãos. Eu acho que compartilhando um pouquinho aí da semana, eu já de pronto aí já agradeço a paciência dos irmãos quanto ao relatório aí. A gente pede oração por isso, que a gente possa se manter constante, e a gente também está procurando aí o que a gente pode aperfeiçoar para também melhorar a qualidade, enfim, do relatório aí que a gente tem compartilhado com os irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima. Web Rádio Ramá. Paz para sua vida. webradioramá.com. Adicione o nosso WhatsApp e deixe o seu pedido de oração ou mande o seu alô. 21 2621 4020. 21 2621 4020. WhatsApp da Web Rádio Ramá. Olá, meus irmãos. Aqui quem fala, seu irmão Maurício, mais uma vez aqui com vocês, né? Eu sou daqui de Pelotas. Amém, meus irmãos. A paz, aqui quem fala é o seu irmão Gabriel, daqui de Pelotas. Amém. Temos perseverado aqui no Senhor, né? Uma alegria muito grande sempre servir o Senhor, né? A gente vai vendo sempre lutas, mas sempre, né, olhando para a cruz, né, a gente consegue ver o amor de Deus, né, as riquezas, né? A palavra fala que Deus não se agrada, né, daqueles que retrocedem. O Senhor não se alegra, né, de uma pessoa que ela abandona. Depois de ela ter conhecido todos os tesouros que tinha na cruz, né, tudo que ela conquistou, tudo que Jesus conquistou na cruz por ela, né, e depois ela deixa, né, tanta coisa, tantas coisas de tanto valor, né, muito triste. Mas nós estamos aqui para falar, né, de coisa boa aí, coisa que o Senhor vai fazendo no nosso meio, né, a gente vê que é tudo graça de Deus, não é, Gabriel? Sim, tudo graça de Deus. Amém, amém. E Deus tem nos dado essa graça de perseverar aí, né? Como eu falei, né, são momentos de luta, mas o Espírito de Deus nos alegra, né, ele nos conforta durante a caminhada. Ele é o nosso auxiliador, né, que nos ajuda em todo o tempo, né? Jesus falou, né, em Mateus 28, né? Diz que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está conosco através do Espírito que Ele colocou dentro de nós. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando a gente tem esse gozo, né, e a gente experimenta o mesmo que Paulo experimentou, né? O gozo na tribulação, pelo que eu me glorio nas próprias tribulações, Paulo fala isso, né? Pelo que eu tenho prazer. Como que alguém vai ter prazer? Só o Espírito Santo revelando isso a essa pessoa, né? E isso é maravilhoso, né? Aqui, né, comentando aí já um pouquinho aí, né, a nossa semana aqui sempre começa no domingo, né, e a gente tem um dia aqui de culto em Pelotas, né? Se os irmãos quiserem nos visitar aí, né, fiquem à vontade. Eu sei que é um pouco longe aí, né? A gente faz o convite talvez para alguém também que está em Pelotas e está escutando aí através do YouTube, né, também esse relatório, né? Procure aí
né, um corpo para se ligar, né, se quiser nos visitar. A gente está no bairro Getúlio Vargas, né, Rua 13, número 663. Fica à vontade aí. Então a gente tem o nosso culto, né, aqui no domingo, um dia que a gente separa para buscar o Senhor. O nosso culto, na verdade, ele é preparado antes, né, durante a semana. De que forma a gente prepara o culto? Preparando um louvor? Preparando uma palavra? Não. É santificando a vida para o Senhor, vivendo todos os dias para Ele, ofertando todos os dias a vida para o Senhor. E isso é uma preparação para o culto. Isso é um coração preparado, coração limpo, né, que glorifica o nome de Deus, que engrandece, né, e é uma oferta que sobe com um aroma agradável a Deus, né, e é isso que a gente deve procurar. Aí, Gabriel, o que você nos conta aí do domingo? Domingo, assim, foi benção, né? Estar ali com os irmãos, em comunhão, né? Com os irmãos, né? E também, assim, né? Ali na palavra ali, né? Foi bem achegado a mim, assim, eu chamei a atenção ali, né? A palavra ali, né? Que diz, né? Que Jesus disse, né? Tome sua cruz e me siga, menino. Se queres me seguir, tome sua cruz e me siga, né? Isso aí, né, que assim, me chamou muita atenção, né, que nós tem que, tipo assim, nós tem que sempre, né, que pegar, né, a nossa cruz, né, e ir seguindo a Deus, né, seguindo a Cristo, né, e morrer, né, morrer pra Cristo, né, indo, né, morrendo, né, dia após dia, né, assim, das vontades, assim, da carne, né, assim, que morrendo, e quando vamos ver, nós já estamos, né, assim, já estamos amando cada vez mais a Deus, né, Maurício? Amém, amém. E é nessa morte que o nosso amor se comprova, né. Esse, na verdade, né, eu tive a oportunidade de comentar isso um pouquinho, né, que, na verdade, esse mandamento, né, que está escrito em Lucas 9, né, 9:23, ele já se cumpre, ele já existia no Antigo Testamento, né? A questão de amar Deus acima de todas as coisas, esse mandamento já existia, né? Se a gente parar para pensar, ele acaba sendo a mesma coisa, né? A gente é obrigado a negar nós mesmos quando a gente ama Deus, né? Então isso era algo que quem amava Deus no Antigo Testamento, né, quem amava Deus de todo o coração, já praticava isso. A pessoa ela tem que abandonar suas próprias vontades, né, matar, fazer morrer a natureza humana para que possa se manifestar esse amor a Deus. Deus, quando uma pessoa ama Deus, ela verdadeiramente vai ter novas obras, né? Ela tem que se deixar, né, ser conduzida pelo Espírito de Deus, né? Tu não vai fazer tudo que tu quer, a hora que tu quer, né? Então a pessoa precisa morrer, né? Então tomar uma cruz, né? Tomar uma cruz, e isso é para todos até hoje, e vai ser isso até nosso encontro com Jesus, né? Essa morte, né? E depois vai gerar vida. Aqui já gera vida, a morte ela gera vida, o cristão ela gera vida. E isso é maravilhoso da parte de Deus, né? Depois, né, aqui na terça-feira, né, foi um dia, vamos dizer assim, diferente, né, pra gente aqui, né? O nosso irmão aqui estava meio ruim, né, da saúde, né, o Moisés, mas a gente veio aqui, ficou um tempo aqui com ele, aqui conversando com ele, né, e depois eu e o Gabriel aí fizemos a leitura do calendário junto, tivemos essa oportunidade aí de fazer a leitura. Então não foi transmitido o nosso culto, né, que a gente faz toda semana aí, né, e fiquem convidados sempre para estar na terça-feira com a gente às 8 horas da noite, né, se estiver disponível, né, se estiver disposto a buscar o Senhor, a gente está, a partir das 8 horas ali, a gente está sempre transmitindo ou pelo Instagram da Ramassul e também pelo Facebook do Moisés. A gente usa isso para a glória de Deus, né, e uma oportunidade também para a gente, né? Não é só uma oportunidade da gente dar, né, da gente falar de Deus ali. Eu vejo que é uma oportunidade sempre da gente receber, né?
a gente reverenciar a presença de Deus, né? Independente do número, independente de quantas pessoas estejam assistindo, né? O mais importante é quando quem está ali está aproveitando aquela oportunidade com Deus, né? A gente desfrutar, poder ter esse coração desejando a cada dia mais do Senhor e aproveitar, né? Não ser só um culto, né? Muitas às vezes, né, muitas obras de muitas pessoas caem, por quê? Porque elas não estão, às vezes, recebendo algo de Deus ali, né? Elas querem só dar, né? Não, o meu intuito aqui é dar e ajudar alguém, mas a pessoa deixa de desfrutar do bem, quer servir a Deus, quer muitas vezes receber uma revelação do Senhor, né? De estar ali louvando a Deus, aproveitando aquela oportunidade, né? Eu sempre encaro isso como uma oportunidade de eu também adorar, né? E esse deve ser o nosso desejo, né? E direção, realmente, né? A gente não só querer conduzir os outros ali, né? Ou porque está na frente da tela, né? Fazer um louvor bonito, mas seja uma adoração sincera ao Senhor. Entender que o mais importante em si não é só as pessoas verem, né? Mas é o Senhor que está ali no nosso meio, e essa é a grande riqueza, quando a gente procura ficar na presença de Deus, né? Independente do que aconteça, independente de que uma corda do violão estoure, né? Rebente, independente disso, o mais importante é Deus em todas as coisas, né? A gente vê o Senhor, né? Vê a ação de Deus, né? E o cristão ele deve ser movido pelo espiritual. O espiritual ele tem que se tornar algo mais visível, né? Através da nossa vida para as pessoas, né? As nossas obras, o nosso amor a Deus, né? Não são só expressões, não são emoções, né? É cantar ali chorando, alguma coisa. Tem que ser esse genuíno para o Senhor, mas não é só isso, né? Eles são depois ali, né? É o pós-culto, né? O que a gente faz depois daquele culto, né? Mas é uma oportunidade de evangelismo que Deus tem nos dado a direção aí da gente fazer, e que o Senhor nos ajude a permanecer nisso, né? Essa semana foi uma semana, na verdade, um pouco aí de enfermidade, né? Depois aqui na quarta-feira, né, a gente teve uma oportunidade de estar orando, né? E o Gabriel aqui também viemos aqui para casa do Moisés, né? O Moisés ele teve que acabar indo no médico, né? Ver o que né? Enfim, estava acontecendo ali, né? E fazer um exame, enfim. Aí ficamos eu e o Gabriel, né, Gabriel? Quer sim. comentar alguma coisa da Claro, tivemos quarta-feira? Foi eu, o Maurício, a Lívia, o Arisléu, acho que o Arisléu que estava junto. E nós tivemos ali, né? Tava ali orando, né? Buscando o Senhor juntos, né? Sim. Foi benção, né? Aquele dia ali, né, Maurício? Amém. Eu lembro que a gente conversou, né, um pouco sobre a palavra do Senhor, e alguns pontos, né, na questão da oração, né, que não é só orar. A gente pode orar muito e Deus não está se agradando, aquela oração pode não estar subindo. A gente deve sempre se preocupar com isso, né? Senão a gente vai orar em vão, vai perder tempo em vão. Então, e o Senhor sempre nos deu essa graça, né? A gente conversou um pouco sobre isso, depois orou e se colocou diante de Deus. Deus sempre se faz presente quando a gente está com o coração aberto, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, quando a gente busca o Senhor com toda a intensidade do nosso coração, mesmo que Ele não queira, mas quando a gente empenha todas as nossas forças ali, o Senhor honra, traz um renovo ali, né? A nossa carne já não é mais a dominadora, mas o Espírito começa a dominar a carne, né? Através da oração ali, e a gente consegue perseverar, né? Cada vez mais na presença de Deus, né? Enquanto a gente está lutando, a gente vê vitórias acontecendo, né? É como se a gente conseguisse realmente derrotar inimigos, né, ali, e a gente se alegra quando a gente derrota cada um deles. E isso nos traz combustível para continuar orando por outras áreas, né? E isso vai nos fortalecendo, a gente vai tendo cada vez mais convicção, né? Jesus fala isso, né? A casta de demônio que só sai por jejum e oração, né? Então a gente precisa perseverar na oração, né? Para que haja cada vez mais fé, a gente creia mais, tenha mais convicção, né, diante do Senhor, né? Junto com o jejum,
procuro também manter essa prática de jejum. E isso é necessário, isso é muito bom. Embora, né, a Bíblia não trate o jejum como mandamento, quem ama a Deus quer fazer o jejum. Quem ama a Deus quer se consagrar, quer se separar, quer afligir a carne para ficar mais próximo do Senhor. Né? E é bênção, né, quando a gente consegue associar essas duas coisas, a oração com o jejum. Né? O jejum tem que ser acompanhado de oração. Né? E a gente sente mais liberdade. Né? A gente vê o mundo espiritual de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais clara. Né? Não que, né, hoje a gente consiga ver tudo, né, no espiritual, mas a gente consegue, né, parece chegar num nível mais profundo quando a gente está se consagrando mais ao Senhor, se separando, né, experimentando isso. Né? E isso é maravilhoso. Gabriel, quinta-feira, o que a gente fez? Quinta-feira, né, nós chegamos aqui, né, no Moisés. Depois, nós chegamos na minha casa, nós fizemos até a leitura no carro. Nós estávamos fazendo leitura ali. Dali também assim, né, a palavra ali também, né, foi boa, né, ali a leitura. Nós estivemos ali junto em comunhão ali. Graças ali, né, a Deus ali, né, falando sobre a palavra, orando ali. Tivemos um tempo ali, bom ali com o Senhor ali. Amém. 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 Foi uma oportunidade, né, diferente. Eu tive que ir para perto da casa do Gabriel. Hoje, só para os irmãos entenderem um pouquinho, o Gabriel ele não está mais morando perto da igreja aqui do Getúlio. Antes ele morava perto aqui. Né? E aí agora ele está morando um pouco distante. Né? Ele ainda é bastante dependente, né? Acaba sendo dependente da mãe. Né? Ele está com quantos anos, Gabriel? 15 anos? 15 anos, né? Ele está bem dependente ainda dos pais, mas tem seguido firme com o Senhor, né? E a casa dele fica um pouco agora distante da igreja. Né? Fica uns 5 quilômetros, né, da igreja. Né? Eu levo, né? Trago ele, levo ele. E esse dia foi um dia interessante, né? Eu tive a oportunidade de ir lá perto da casa dele. É um dia que a gente não tem uma programação específica assim. E aí eu fui, né? Fui conversando com ele, né? Gabriel, vou resolver o que eu tenho para resolver. Eu tô pertinho da tua casa, se quiser a gente faz a leitura junto. Aí eu passei na casa dele lá e a gente fez a leitura do calendário junto. Uma oportunidade sempre de buscar o Senhor, de aprender, né, mais da palavra. Eu, para mim, de reforçar e eu também recebo muito de Deus, assim, na palavra do Senhor. Depois, a sexta-feira, né, a gente teve uma comunhão aí, aqui na casa do Moisés. A gente procurou estar junto com eles ali, né, eles iriam viajar, tiveram um encontro de casais no final de semana. E a gente procurou estar aqui com eles aqui. E ficamos conversando, né? A gente vai e vem, né? A gente tem tido essas comunhões simples, né? Que eu até comentava isso pro Gabriel depois que a gente saiu daqui. Né? Às vezes a gente se engana, né? Que buscar Deus é só uma reunião, fazer uma reunião. Para buscar Deus a gente tem que fazer uma reunião. Não, vou reunir aqui, né? E vamos fazer uma formalidade aqui. Né? Não que, né, o culto ali não tem o seu valor, né? As coisas nos seus devidos lugares, né? Não é isso, né? Mas a gente vai aprendendo quando a gente vive em comunhão e a gente ama o Senhor. O nosso assunto é Deus. Quando a gente ama o Senhor, a gente vai norteando o assunto para as coisas do Senhor, para o conhecimento de Deus, né? E a gente teve essa oportunidade na sexta-feira. E o nosso relatório, na verdade, termina por aqui. Né? A nossa semana aí terminou por sexta-feira, né? Que foi que o Senhor nos deu essas semanas aí, né? Semana de leitura, de oração aí, né? E de busca ao Senhor. Gabriel, tem alguma meditação aí para os irmãos? Algum versículo? Bom, eu tenho o versículo, né, em Gênesis 2:27, né, que o 2:24, né, que diz assim, né, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, né. Isso aí é um versículo assim, né, que é um versículo assim, ou pesado, né, assim, né, pra mim assim, né, que sou jovem, né,
Eu também, assim, isso aí, né, eu tô sempre, sim, me lembrando desse versículo, né, Maurício está sendo conduzido, né, e é isso, né, Maurício? Amém. Amém. O versículo base, né, pra gente entender, né, a caminhada do cristão, né, o Gabriel vai comentando algumas experiências, às vezes, né, os familiares, né, algum familiar ali falando, né, o homem foi feito pra mulher. E aí, o que tu responde, Gabriel? Eu respondo assim, mas pra tudo é seu tempo, né? Amém, amém, no tempo certo, né, o homem foi feito pra mulher. O jovem, muitas vezes, ele tem a pressa, ele quer, mas Deus estabeleceu o tempo certo, né, e isso é maravilhoso, quando a gente entende esse propósito e vive ele, né, não só entender, mas viver, né, eu, particularmente, tenho vivido esse propósito do Senhor aí, e isso é uma bênção, e aconselho os irmãos aí, os jovens, né, tô com meus 28 anos hoje, né, tenho procurado o Senhor, e não me arrependo de nada, de ter me separado do mundo, né, e eu sou muito privilegiado, na verdade, pela presença de Deus, né, a gente tem muitas experiências, quando a gente anda solteiro, a gente tem muito mais oportunidade de ter experiências com Deus, né, não que casado também não tenha, né, mas a questão de tu ter o teu coração desimpedido, né, mas livre para buscar o Senhor. Deus honra isso, né, quando a gente se consagra, né. Tem lutas, normal as lutas, né, mas Deus ele sustenta, né, isso eu posso dizer com certeza, os irmãos aí, né, o Senhor nos ajuda, nos auxilia, né. Para mim eu vejo que o ponto hoje de me manter no Senhor é amar o Senhor acima de todas as coisas. É isso que nos mantém de pé. É isso que vai nortear, né, o quanto a gente vai se separar para o Senhor. O quanto a gente ama Ele, o quanto a gente deseja. Então aí a gente se sacrifica. Então aí a gente se sacrifica, faz sacrifícios por esse amor a Deus. A gente ama, procura cada vez mais amar o Senhor. E confesso que tem que mudar muita coisa ainda. Mas eu deixei, né, essas experiências que Deus também tem me dado aqui, né, aproveitei para incentivar os jovens, né, a caminhar na solteirice. O mais tempo que puder, né, aproveita esse tempo para servir o Senhor, aumentar o teu galardão aí, né, dá para fazer muita coisa para o Senhor, né. O jovem muitas das vezes perde muito tempo, né, na internet, né, mas ele pode ganhar muito tempo, né, usando a vida dele para glorificar o nome de Deus. E eu deixo essa palavra aí também com os irmãos aí, é isso que Deus vai nos dando, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Quando Deus estabeleceu a palavra, ele sabia o que era melhor pra gente. Então é melhor que o quê? Que o homem se case só quando deixar pai e mãe. Quando tiver tudo prontinho lá, quando for um homem, né, e tiver condições de realmente sair do aconchego da casa da mãe, já não está mais na dependência, né, já tem uma vida estruturada, já está, né, obedecendo, né, um líder, já está experimentado na caminhada com Deus. Isso vai evitar muitas fadigas, né, muitos problemas para o casamento, né? Então, é isso, meus irmãos. Deixa essa experiência aí, e essa grande oportunidade de dar esse relatório, né? E é isso aí. A gente termina por aqui, né, Gabriel? Amém, né? E fiquem na paz aí, Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Deus abençoe. Daí, varões de guerra! Daí, varoas de guerra! Estamos chegando aqui para contar um pouquinho mais de como foi o nosso retiro de casais. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que Deus falou conosco durante o retiro de casal. Foi muito bom, foi agora no último final de semana que passamos de agosto, né? E no dia 20 de agosto, e nós queremos fazer 2 retiros, pelo menos por ano. E, né, Deus falou muito conosco através da palavra do Juan e da Paula sobre finanças, né? E uma das coisas que a gente já faz aqui é a nossa planilha financeira, né? Eu que geralmente tomo mais conta da parte financeira e da planilha, e aí eu organizo mais a nossa vida financeira, nossas entradas e saídas, mas a gente tem as contas compartilhadas. Então, né, o que eu recebo, o que a Amanda recebe é uma conta só, e aquilo que sai é uma conta só. Então, o que Deus uniu jamais separa o homem. Se Deus uniu a gente, somos uma só carne, a nossa conta é uma só. E tem sido bênção, nossa vida
tem andado assim desde, né, nosso casamento, já vamos para 5 anos de casado. Mas uma coisa que Deus falou comigo é que eu tenho que treinar mais a Amanda para fazer a planilha. Ela sabe fazer planilhas, né? Eu compartilho um pouco com ela como está a planilha, mas eu acho que uma coisa que Deus falou é que é importante eu também dividir com ela um pouquinho mais essa planilha, né? Uma outra coisa que eu achei interessante é sobre algumas responsas que a gente sempre lembra, né? Que é o homem que é prover, proteger, né? E abrir mão às vezes daquilo que ele gasta muito individualmente, né? E a mulher a submissão, respeito e auxílio. Porém, hoje a mulher também provê para o lar, porque muitas vezes não tem como, né? E saber administrar, saber às vezes a mulher auxiliar, mesmo que ela provenha mais do que o homem, mas estar junto. É importante o casal ver quem administra melhor, né? E ter isso. Foi muito legal também, né, quando ele falou sobre contentamento, né? Muitos casais não vivem esse tempo de contentamento e a gente aprendeu bastante, né, no contentamento. Eu notei também sobre o treinamento com filhos e foi uma das coisas que eu agradeço muito a Deus do que os meus pais fizeram comigo. E aqui eu queria compartilhar com vocês, né, uma sugestão do que os pais podem fazer com os filhos, que é você dar, ao invés de dar dinheiro toda vez que ele pede, você dar para os filhos dinheiro, um X por semana. Então, por exemplo, você dá uma semanada, sei lá, você dá R$50 por semana e o teu filho tem que administrar. Nossa, se acabar... 50 por semana, hein? 50 é muito pouco. Aqui na sua época 50 comprava uma casa, agora 50 não compra um pãozinho na padaria. Mas... depende da idade da criança. Mas assim, você regula, né, o que você pode dar para a criança, enfim, para ela administrar. Se ela gastar 50 em um dia só, ela vai ficar 100 o resto da semana. Ah, pai, mãe, me dá dinheiro. Não, você gastou o que era seu. Então você vai ensinando a administração. E meus pais fizeram isso comigo e com a minha irmã e foi muito importante. Às vezes a gente não sabia administrar e foi aprendendo a administrar, né, essa semanada. E um dia eu perguntei para ele, por que você não me dá mesada? E meu pai me disse, olha, porque você não vai saber administrar um mês, 30 dias. Você vai treinando por semana, né? E foi muito bom. Daqui a pouco pode ser quinzenal, enfim. Então, treinar filhos para serem mordomos no sentido de servir, né, de lidar com o dinheiro, né, é muito importante. Teve alguma coisa a mais, meu amor, que te marcou nessa palavra de finanças? Sim, uma coisa especial para as mulheres, né? Às vezes que o óbvio muitas vezes tem que ser dito, né? Foi muito falado sobre a comunicação, a importância da comunicação entre o casal, e esse é um ponto que eu achei interessante. O óbvio muitas vezes precisa ser dito. Às vezes é óbvio para você, mas não é óbvio para ele. Às vezes é meio lerdinho, né? Lentinho, a Amanda sempre fala que eu sou lentinho. Então às vezes é bom falar. E aí depois à noite tivemos uma ministração com o Taylor e a Rita sobre as mentiras que contam sobre o casamento, né? Aquela coisa do felizes para sempre, né? Casou, acaba o desenho e foram felizes para sempre, né? E aí, né, casei para ser feliz, ou seja, eu casei para o outro me fazer feliz, né? E não, isso é uma mentira, né? A gente casa para viver para servir o outro, né? Não querer que o outro nos sirva. E aí às vezes acontece isso, né? Um acaba achando que o outro tem que ficar servindo ele ou ela, né? E aí acaba pesando muito dentro do casamento, né? Uma outra mentira, né? Olha, ele me conheceu assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. A gente muda. Quando a gente casa é uma pessoa, 5 anos depois de casamento nós somos outra, e daqui 20 anos nós seremos outra. Então nós mudamos também. E a gente tenta fazer essa autoafirmação, eu sou assim, para não passar o trabalho de mudar, de se arrepender, né? Então a gente vai se ajustando, né, conforme também a palavra de Deus, né? Uma outra coisa, né, é você ficar só querendo que o outro mude, né? A gente não quer mudar, mas só querendo que o outro mude. Aí eu achei muito legal aquele ciclo vicioso, né, amor? Era o ciclo virtuoso. Ah, ciclo virtuoso, verdade. Né? Que era o seguinte, né? Eu mudo, e aí depois a outra pessoa vê que eu mudei, a outra pessoa muda, aí eu vejo que a outra pessoa mudou, eu também vou mudando, e aí entra no círculo virtuoso, né? Então, ao invés de eu ficar falando para o outro mudar, eu tenho que mudar. E à medida que eu mudar, o outro vai mudar.
Então foi uma coisa também muito legal. Falamos também sobre as relações sexuais do casal, né? Grau de importância, e entramos em assuntos mais picantes que não convém trazer aqui agora, mas você que não foi, perdeu. E no dia seguinte, fale. Não, ainda na dinâmica lá do Taylor e da Rita, eles contaram que eles têm ela serve para o Taylor também. Quando ela vai fazer uma coisa para ela faz para o Taylor também. Estar no outro, né, é muito importante dentro do casamento. Então, essa dinâmica aí do também achei bem interessante também. Muito importante. E por último, foi a minha ministração no domingo de manhã, onde eu falei, peguei ela de surpresa, será que ela lembra agora? Você falou da importância da nossa relação com o Senhor para que a gente possa estar bem com o nosso cônjuge. Bom, que é uma relação individual, né? A salvação ela é individual, apesar de estarmos casados, sermos um só, mas a salvação é individual e para que o seu casamento seja fortalecido, você tem que se fortalecer sozinho com Deus, ter um encontro com Deus. E falamos sobre a mulher samaritana, né? O encontro que ela teve com o Senhor. Ela já tinha tido 5 casamentos. Então, por mais que os casamentos não estejam bem, se você for ao Senhor em espírito e em verdade, adorar o Senhor, buscar o Senhor, ter um relacionamento pessoal com o Senhor, né? Você vai ser fortalecido. E aí, você vai ter mais desejo de amar, mais desejo de negar a si mesmo, mais desejo de morrer pelo seu cônjuge. Agora, à medida que você não tem um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento diário com Deus, fortalecido com Deus, né, você vai ter menos vontade, desejos de tomar a sua cruz, de negar a si mesmo pelo outro. Você vai querer que o outro faça tudo para você. Mas à medida que você for à cruz, de joelhos, orar pelo seu cônjuge, o Senhor vai colocar um amor no seu coração pelo seu cônjuge, como ele vê o seu cônjuge, e aí o seu casamento pode ser restaurado. Então eu falei sobre a restauração primeiro tua com Deus, desse braço vertical da cruz que muitas vezes está emperrado, e aí você fica só querendo arrumar briga com o outro, né? E aí, temos alguns exemplos do frescobol e do tênis, né? O frescobol você tenta ajustar a bolinha um para o outro, que é a cooperação, ao invés da competição dentro do lar, né? Isso vai ajustando bastante coisas dentro do casamento. Era mais ou menos isso, gente. Então tá aí um pouquinho das nossas impressões do retiro de casal. Fomos muito fortalecidos, né? Tivemos também um momento muito legal de comunhão e edificação, conhecendo outros casais. Que Deus abençoe vocês, né? E vamos pro próximo retiro de casal, tá com a gente, hein? Vocês são nossos convidados. Tá bom? Um beijo. Amor, faz um coraçãozinho romântico aqui. Faz aqui, isso aqui, ó. Beijos. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Amém, glória a Deus. Então, amém. Nós estamos aqui, glória a Deus por isso, né? E queremos aí cooperar também neste momento com o programa de relatórios da Comunidade Ramá Sul, estreando aqui, vamos dizer assim, né? Com o quadro Conhecendo os Irmãos, né? E auxiliando também o Nilson, que tem basicamente ele gravado aí os relatórios, enviado a mensagem. Hoje a gente se encorajou, né, Mara? É verdade, de fazermos alguma coisa para o Senhor, primeiramente. Cansadas, mas graças a Deus, Deus tem tocado, né, nos nossos corações para que a gente venha ajudar o Nilson mesmo, né? Porque ele tem, eu não tenho vergonha de dizer, ele tem carregado essa obra nas costas praticamente sozinho, né? Então, hoje eu e a Daiane tomamos coragem, né? Tomamos coragem. Tomamos coragem aí para enfrentar as câmeras, enfrentar aí, né? As mídias, vamos dizer assim, e fazer a nossa parte, né? Um pouquinho que seja, mas poder cooperar aí com o Taylor, com a Arielle, com essa obra também, né? Que tem feito tanto aí no programa de relatórios. É tão maravilhoso a gente poder assistir o relatório dos irmãos, poder saber, né? O que tem sido feito. E eu acredito que esse programa tem edificado também a vida de cada um que tem assistido. E reiterando, né? Eu sou a irmã Daiane, né? A esposa do Nilson. E aqui comigo é a irmã Mara, nós somos aqui de Rio Grande, né? Conforme aí os irmãos anunciaram também, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
é pertinho de Pelotas, né? Ficamos mais pertinho de Pelotas, dos irmãos ali Moisés, Maurício e a Martinha e a Heleninha, e também, né, próximo a Porto Alegre, não tão pertinho assim, são umas 4h30 de viagem, mas próximos também a Porto Alegre, onde fica a Rita, o Taylor, né, a Ari, todo esse povo abençoado aí também de Alvorada, né, que a gente sente muita saudade de estar desse povo com eles, é verdade. Bom, e hoje, na verdade, nessa estreia desse quadro, né, do Conhecendo os Nossos Irmãos, nós convidamos então a Mara, né? Para quem não conhece, a nossa irmã Mara, o Nilson diz que a Mara aqui é uma das colunas, né, da igreja, e eu concordo também com isso, que nos ajuda, tá sempre junto conosco, né, pronta aí para todas as horas, as horas boas e as horas ruins, né, e tá sempre conosco. E é uma das colunas aqui de Rio Grande. Em Rio Grande nós somos poucos, né? Somos poucos irmãos, mas procuramos nos manter unidos aí. Temos aprendido com o pastor Érico que o importante não é a quantidade, mas é a qualidade, né? E isso é uma coisa que na comunidade Ramá se dá muito valor, que é a comunhão entre os irmãos. Então, embora poucos, né? A gente procura, né, Mara, manter a comunhão uns com os outros, nos mantermos unidos, né? E poder estar abençoando, conhecendo a vida um dos outros, né? Sendo abençoados e abençoando os nossos irmãos. E nós estávamos aqui conversando e lembrando a respeito do Salmo, né? O Salmo 9, quando o salmista Davi disse assim, no Salmo 9, versículo 1, Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E é verdade, né? Nós, quando nos convertemos, conhecemos o Senhor, né? E conhecemos ao Senhor Jesus na nossa vida e passamos a servir ao Senhor, é muito importante que a gente mantenha na nossa vida cristã, né? Esse ato de louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor e contar também ao Senhor, contar, né, do Senhor, na verdade, para as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, contar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, as suas obras maravilhosas, aquilo que o Senhor tem feito, né, ou como o Senhor nos resgatou, como o Senhor, né, nos tirou desse mundo e como que nós passamos a fazer parte dessa família do Senhor. E é isso que um pouquinho a Mara vai veio aqui comigo para fazer isso hoje, contar um pouquinho do testemunho dela, de como ela conheceu o Senhor, de como aconteceu esse processo de conversão na sua vida, né? Muitos irmãos já conhecem, mas como esse relatório, Mara, vai ser passado lá para os irmãos do Rio, né? É verdade. Nem todos nos conhecem, né? Nem todos também conhecem o testemunho da Mara. Então hoje vão ter a oportunidade de conhecer como foi esse processo na vida da Mara, de conhecer o Senhor e passar a servir o nosso Deus. Então, Mara, contando um pouquinho do teu testemunho, né? Tu lembra assim quando foi a tua conversão, o ano que tu te converteu, quantos anos de caminhada aí tu já tens com o Senhor? E como foi esse processo, se antes, né, disso tu já ouvia falar de Deus, né? Acredito que todo mundo ouve, né, de uma certa forma, se falar do Senhor, se falar de Deus, né? Mas aquela questão de um Deus talvez um pouco mais distante, né? O nome Deus, né, sem fazer tanto sentido como hoje faz para nós, né? Quando a gente passa a conhecer Deus, esse nome passa a fazer um sentido. Como é que foi esse processo na tua vida? Foi um processo bem difícil, né? Porque eu não conhecia Deus. As pessoas perguntavam para mim, tu conhece Deus? Tu acredita em Deus? Acredito. Mas nunca, em momento nenhum, alguém chegou para mim e falou desse Deus maravilhoso que eu conheço hoje. Até então, Deus era para mim era uma palavra, porque eu não tinha conhecimento nenhum do poder de Deus, do temor a Deus que nós devemos ter, e a minha conversão foi uma coisa mesmo por Deus, com certeza. Eu vivia no mundo,
Claro, a gente nunca fui uma pessoa assim atirada, não é isso, mas eu vivia no mundo, eu gostava muito de baile, muito de festas e coisas assim. Eu era bem festeira, coisa e tal, mas Deus para mim não era Deus, eu nem sabia. E nesse dia 13 de junho de 1999 foi que eu passei a conhecer esse Deus. Até para mim foi muito difícil. Por quê? Porque, como eu falei, eu não conhecia Deus. Eu tinha... Os irmãos, desculpa alguma palavra que eu falar, mas a Daiane me conhece, tem muitos irmãos também que me conhecem, que eu sou muito direta. Eu tinha horror de crente, eu não suportava crente, poderia vir me falar de qualquer coisa, eu aceitava. Agora, se eu visse um crente na minha frente, que quisesse falar alguma coisa para mim, o crente que eu falo é aquele crente do cabelo comprido, da saia comprida, aquela coisa assim como se estivesse sempre julgando alguém. E antes do meu testemunho, eu vou dizer para os irmãos, eu acabei assim. É que os irmãos não pensem que está julgando, né? Na verdade, Deus fez uma obra tão assim que tudo aquilo que falava porque eu andava toda apertadinha, toda justinha, toda moderninha. E eu acabei com um saião lá embaixo, com um cabelão aqui na cintura. Eu não pintava a unha, eu não botava um batom, eu não fazia sobrancelha. Irmãos, era um dilema. Até com meu marido, meio que criava algum problema, mas ele nunca sequer ele falou para mim me afastar do Senhor ou me afastar da igreja. Porque ele, apesar de hoje estar indo na igreja, né, aos domingos, de vez em quando ele vai, mas ele nunca, em momento nenhum, ele me proibiu de qualquer coisa que eu fizesse para Deus. Porque ele tinha algum conhecimento dentro do coração dele. Agora eu não tinha nenhum. Então, para começar o meu testemunho, foi assim. Eu vim de uma família que tinha uma maldição de suicidas. A família da minha mãe. Foram 4 irmãos delas que se suicidaram. Então, a minha mãe já tinha aquela ideia suicida. De vez em quando ela dizia que ia se matar e coisa e tal. Ela tinha uma arma, ela pegava aquela arma. Enquanto isso, eu tirei aquela arma dela, consegui tirar dela, peguei para mim. E eu tinha esses pensamentos suicidas na minha mente. Mas era uma coisa assim que quando acontecia alguma coisa ruim comigo, eu pensava, já a primeira solução para mim seria o suicídio. Te mata, sai daqui e acaba tudo. Porque até então eu não sabia que existia uma outra vida. Eu não sabia. Que era o inimigo também que colocava. Com certeza, eu nem sabia. Claro, eu sabia que existia céu e inferno, Deus e o diabo, só isso. Era o que eu sabia. Se fosse me perguntar alguma coisa a mais, eu não saberia responder. Então, nesse dia que eu coloquei para os irmãos, um tio meu se suicidou. E eu passei com uma das filhas dele, uma prima minha, e ela queria se suicidar. Então eu passei aquele dia todo agarrada nela, mas até então, depois que passou tudo, que eu me converti, que eu vim conhecer o Senhor, eu vi que ali o inimigo estava querendo levar nós as duas, porque ela também. A desculpa de tentar ajudá-la, sim, na verdade, era para as duas... Exatamente. E ela tinha uma filha, eu também tinha minha filha, mas naqueles momentos ali, ela nem lembrava da filha, muito menos eu. E a minha filha é minha vida. Mas, então foi uma coisa muito dolorida, assim, muito triste aquele dia. E eu passei o dia todo com ela. Até eu, quando soube, eu já fui direto lá para a casa deles.
Cheguei lá, eu não cheguei a ver o meu tio todo ali no show, eu vi uma parte dele, a polícia não deixou eu entrar no quarto. E eu fiquei ali, a minha prima desesperada, e eu já fui pro lado dela, e segurando ela, e ela dizendo que ia se matar, e eu agarrando ela com força, e abraçava ela e dizia que ela não podia fazer aquilo, porque ela tinha a filha dela, ela tinha uma vida, ela tinha que se acalmar. Eu sei que ela teve uma crise de nervos, aí a polícia até estava ali, nos levou pro hospital lá na Santa Casa, para ela poder ser medicada. E ali eu sempre com ela e sempre tentando confortar e sempre falando. E eu sei que não adiantava nada, parecia assim que as minhas palavras simplesmente não faziam sentido. Ela não ouvia e eu, como não conhecia Deus, eu não falava de Deus. Eu falava do meu sentimento de ver ela naquele estado e tentando tirar ela daquele estado que ela estava. Então, foi assim, muito triste para mim. A gente se abraçava, a gente chorava muito, e as coisas foram acontecendo naquele dia, e eu fiquei o tempo todo com ela. E quando acabou aquilo tudo, né, que a polícia chegou à conclusão que ele tinha se suicidado, e a gente já ficou, né, mais sentida ainda, porque ele era uma pessoa maravilhosa, ele era a coisa mais querida, meu tio, e ele cometeu suicídio, se deu um tiro, e então foi assim, foi uma coisa que ninguém esperava que acontecesse aquilo, e a gente foi... E eu senti muito, eu chorava muito, mas eu não questionava, eu não perguntava por que Deus permitiu, porque isso, porque aquilo, porque hoje a gente faria isso, né? A gente não questionando Deus, mas a gente gostaria de ter uma resposta, né? O porquê daquilo ali. E então quando eu deixei ela em casa e que a gente enterrou ele e tudo, aí eu fui lá para casa dela, fiquei mais um tempo com ela. Aí a minha mãe não conseguiu ir no enterro, porque já seria o quarto irmão dela que tinha se suicidado. Aí ela não conseguiu, tiveram que levá-la para casa, e eu fiquei lá sozinha. Aí quando eu fui embora, quando eu saí de lá, eu já senti o cheiro da morte em mim. Eu tinha o cheiro da morte. Irmãos, é a coisa mais terrível aquilo. Então eu vinha no ônibus assim, eu digo, hoje eu acabo com a minha vida. Os irmãos vão me perguntar por quê? Não sei. Não tinha motivo. Não tinha acontecido nada. Eu tinha minha família, eu tinha minha casa, eu tinha minha filha. Era um pensamento maligno. Maligno, totalmente maligno, totalmente do mal. Porque veio assim aquele pensamento e tomou conta aquilo de mim, tomou conta. E era o que eu queria fazer e eu ia fazer. Eu tinha certeza que eu ia fazer. E eu cheguei em casa assim, eu não podia cheirar minha roupa, eu não podia, porque eu tinha o cheiro da morte estava em mim. A morte estava em mim porque eu ia fazer aquilo ali. Aí eu sei que eu tirei, antes de entrar dentro de casa, a minha mãe estava no quarto dela, né, deitada assim, muito abalada, e não tinha comido nada durante aquele dia, até porque eu não estava em casa, eu estava naquele processo todo lá com meus parentes, né, com a minha prima principalmente. Então eu cheguei na porta assim, eu tirei todinha a minha roupa, e joguei tudo no chão. E entrei para dentro de casa e corri para o banheiro para tomar um banho, para ver se aquele cheiro saía de mim. Mas não era o cheiro que estava em mim, era o inimigo que estava em mim. Era o inimigo que já tinha se apoderado da minha vida. Ele queria me levar, porque ele sabia que Deus tinha uma obra na minha vida. Eu estou falando isso tudo porque hoje eu sei. Hoje tem entendimento. Hoje eu tenho entendimento. Mas naquela hora, naquele dia, eu não tinha entendimento de nada.
Ah, o diabo está te possuindo. Ah, tu está sendo possuída. Se alguém me diz isso, eu ia brigar, eu ia discutir, eu ia até falar coisas que não devia. Mas hoje não. Hoje eu sei que era o inimigo. Não era o cheiro da morte. Não foi o cheiro que eu trouxe de lá na minha roupa. Ele estava dentro de mim. Ele tomou conta da minha mente. É porque muitas vezes a gente vai no sepultamento e a gente sai de lá e não tem esse desejo, na verdade, de tirar a vida porque foi no sepultamento. Com certeza, né? Quantos e quantos eu já fui, né? Antes da minha conversão, quantas pessoas queridas, quantas amigas, quantos parentes meus, né? Morreram, eu fui, nunca tive esse pensamento assim. Eu até tinha, como eu falei, um pensamento, mas era aquela coisa assim passageira, sabe? Na hora que tu tava assim com algum problema, alguma coisa assim que te acontecia, e então vinha aquela coisa, é melhor morrer do que ficar nisso aqui. Mas aí vinha alguma coisa que hoje eu sei também que era o Espírito Santo de Deus que já vinha querendo agir na minha vida, mas eu não dava espaço, porque eu não deixava, eu não conhecia. Então, são tantas coisas, irmãos, que a gente, como é bom saber, como é bom aprender depois da conversão. Principalmente eu mesma, eu era totalmente ignorante quanto à palavra do Senhor, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Deus. Eu vi aqueles filmes, para mim aquilo ali era filme da carrochinha, era que nem Sansão e Dalila. Os irmãos podem estar apavorados com o que eu estou falando, mas era realmente assim. Eu vi aqueles filmes, para mim aquilo ali era como qualquer outro filme. Não tinha sentido de nada para mim. É como se eu estivesse vendo qualquer coisa. Então, as coisas foram acontecendo naquele dia. Eu lembro bem, eu tomei aquele banho assim, e a água caindo, e eu comecei a sufocar ali na água. Eu digo, vai ser agora. Mas aí naquele momento veio um pensamento, que a minha mãe estava lá no quarto, e ela não tinha comido nada, ela estava sozinha, ela precisava de mim. O que eu fiz? Eu fui lá, eu digo, eu vou fazer uma canja para ela. Peguei a arma e deixei lá no meu quarto. E eu estava sozinha em casa, alguém tinha levado a Roberta, que hoje eu não me recordo quem foi, talvez tenha sido a minha irmã. E eu fui ali na cozinha para preparar uma janta para ela, uma canjinha que eu ia fazer ao menos para ela tomar um caldo, né, alguma coisa para se sustentar. E me veio aquele pensamento, tudo vindo já de Deus, da parte de Deus, que é como diz a palavra do Senhor. Ele nos conhecia antes mesmo de nós sermos formados, nós éramos criaturas informes. Ele nos conhecia antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Então tudo aquilo hoje eu sei. E quantas coisas eu lembro, quantos livramentos eu tive na minha vida, que hoje eu vejo que foi Deus. Porque eu já era uma escolhida do Senhor. Deus já tinha me escolhido. Eu não sei explicar como, mas eu tenho certeza que eu já era uma escolhida do Senhor. Que Ele tinha um propósito na minha vida. Então, eu fui ali, no que eu cheguei assim na cozinha, bateram no portão. Eu digo, meu Deus. A gente falava, meu Deus, mas não era o Deus que a gente conhece hoje, era uma maneira só de falar, né? Aí quando eu abro assim o portão, uma vizinha minha que era um pessoal assim muito amigos nossos, muitos, a gente muito se ajudou uns aos outros. Se eu precisasse de alguma coisa, eu ia na casa deles. Se eles precisassem de alguma coisa, eles iam lá em casa. A gente estava sempre pronto, um ajudar o outro. A Daiane conhece, eram pessoas muito queridas, né? Muito amigas, até hoje. Então, essas pessoas,
se converteram antes de mim. Irmãos, eu fugia deles. Eu me escondia deles. A Daiane conhece bem isso. Então, quando ela passava lá, uma delas passava lá, o Fred me chamava ela que eu queria falar com elas. Irmãs, eu corria para baixo da cama, eu me escondia. Ela me procurava a casa toda e não me achava. E eu quietinha embaixo da cama, que não queria ver, eu não queria falar com ela. Muito triste, né? Mas é o que acontece com aquele que não conhece a Deus. E eles tinham ali na casa deles, bem pertinho da minha casa. Então, quando eu ia na padaria, que eu ia buscar pão, ela estava com aquele som toda altura, com aqueles hinos, aquelas músicas que eu achava horrorosas. Eu digo, meu Deus, eu fazia volta na quadra para não ter que passar ali na frente para não escutar aquelas músicas. Eu não queria escutar aquilo. E não falava com eles. Quando eu abro o portão, voltando ao assunto, a irmãzinha ali, eu digo, o que tu quer? Eu vim aqui falar com a dona Bina, que nós temos aqui um pastor de Pelotas. Elas tinham cuidado para falar comigo, né? Porque eu muito grossa que era. E ainda continuo. Ainda continuo. Tenho que mudar muito, tenho que pedir muita misericórdia ao Senhor. Aí, ela está... A nossa missionária, que acabou sendo minha missionária, foi para a igreja deles que eu fui. A história agora começa a ficar até meio engraçada. Aí eu sei que ela pediu, assim, com todo carinho, né, com todo amor, se ela podia levar o pastor lá em casa. Levar a irmã Marli. Essa irmã Marli, eu tinha verdadeiro horror dela, essa missionária. Por quê? Porque a filha dessas pessoas, dessa senhora, que eram nossos amigos, eu conhecia desde pequenininha, se converteu. E eu perdi ela. Eu sentia como se eu tivesse perdido ela para eles. A amizade, o carinho. Eu ia na casa dela, ela saía pro culto e me deixava lá. Eu ficava furiosa. Eu tive a capacidade de mandar o marido dela internar ela, que ela tinha enlouquecido. Imagina, tu queria concorrer com Deus, Mara. Não tinha, né? Olha só que loucura, que loucura. E era isso que eu pensava, que eles tinham que aquela coisa, aquela seita, aquele negócio louco tinha tirado ela de mim. Ela era muito bonitinha, ela andava com a sainha curtinha, o cabelinho sempre pintadinho. E a coisa mais bonitinha, no fim ela começou a me andar com saião lá embaixo, com cabelão por aqui, e não fazia mais nada também. Eu digo, meu Deus do céu, essa gente enlouqueceram. Infelizmente enlouqueceu todo mundo. Aí eu olhei para ela e ela falou de novo se podia levar ali para trazer a irmã Marli, o pastor, para fazer uma oração para a mãe. Eu só arredei assim e disse para ela, quando vocês vão vir aqui? E ela olhou para mim e disse, depois do culto. Eu digo, não, depois do culto eu não quero ninguém aqui. Por quê? Porque eu sabia o que eu ia fazer. Meu Deus, essa mulher, ela deu meia volta, ela correu, quando eu vi, ela já estava lá no portão batendo de novo. Eu digo, eu não acredito que ela tá aí de novo. Cheguei no portão, ela, a irmãzinha essa, o pastor e a nossa missionária, que isso acabou sendo minha missionária, que eu amo muito hoje. Quando eu olhei aquilo assim, eu tive vontade de fechar o portão de novo. Mas aí a educação falou um pouco mais alto, né? Eu digo, entra. Aí ela entraram, já foram direto pro quarto da mãe e eu fiquei na cozinha. Aí eu fiquei pensando, puxa, que falta de educação. A minha mãe passando por tudo isso aí, eles vieram aí fazer não sei o que, orar por ela. E eu não vou chegar ali? Eu não vou lá no quarto ver? E aí então, a partir daí, né, o pastor... Eu não lembro bem se ele
orou pela minha mãe ou não, porque aí eu sei que ele olhou para mim e me disse que queria falar comigo, se ele poderia falar comigo, que ele tinha uma coisa para me dizer. Se ele podia falar, eu digo sim. Aí ele perguntou para mim se eu queria falar particular com ele ou se ele poderia falar ali. Aí eu disse para ele que sim, ele podia falar ali, porque a minha vida era um livro aberto, eu não tinha nada a esconder de ninguém, e ele podia falar ali, na frente de todos. Simplesmente ele me olhou e me disse que eu tinha tentado suicídio naquela tarde e que eu tentaria de novo. Irmãos, nessa hora sim, eu desabei, eu comecei a chorar. Com certeza eu creio que ali o Espírito Santo de Deus já agiu na minha vida, porque só pode ser, porque eu não conhecendo Deus, eu não conhecendo nada, me veio assim um sentimento e eu comecei a chorar e não parava mais. E ele veio, começou a orar por mim e na mesma hora ele perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Até então, e eu na hora eu respondi, eu quero, mas eu quero o que era? Eu não sabia o que era, mas eu sei que eu aceitei, irmãos. E nesse final de semana tinha uma campanha ali na igrejinha, que esse pastor tinha vindo de outra cidade e me convidaram ali para ir no culto. Mas eu comecei assim a me sentir tão bem depois daquilo ali. Quando eu aceitei Jesus e ele orou por mim, ali ele já deve ter orado pela minha mãe, porque eu também não lembro, né? Porque eu fiquei fora de mim, assim. Aí eles me convidaram para ir no culto no outro dia, que seria o último dia da campanha, que aquele dia era num dia de sábado e domingo seria o último dia. E eu sei, irmãos, que eu fui e tô lá até hoje. Não saí mais, continuo. Aí comecei a ir no culto, né? Ali era pertinho de casa, só que a igreja central ficava muito longe, ficava lá no Taim. Os irmãos não conhecem, alguns conhecem, outros não. Os irmãos do Rio mesmo não devem nem ter noção, né, do que é, aonde fica, e era muito longe. E era difícil, eu tinha minha casa, tinha a família, né? Tinha meu marido, tinha minha mãe doente, tinha minha filha pequena para cuidar. Então eu ia todo final de semana, mas eu tinha que ficar na casa dos irmãos, porque não tinha como eu voltar para casa. Eu ia no sábado e voltava no domingo à noite. E teve uma época que o Fred trabalhava um final de semana sim e outro não. Então o que eu fazia? Eu ia no final de semana que ele estava em casa, ele ficava em casa e eu ia pro culto. Ia no sábado, voltava no domingo e ele segunda-feira de manhã ele voltava a trabalhar. E quando ele não tava, eu ficava em casa e ele ia trabalhar. Então nesse final de semana eu não ia. E assim foi por um tempo. Aí chegou um tempo assim que ficamos só eu e a Dona Leia, que era a outra irmã de lá, na igreja, né? A Daiane teve um tempo com a gente também, né? A gente orava todos os dias, nós tínhamos oração todos os dias à tarde e domingo nós tínhamos o culto. E então a partir daquele dia eu nunca faltei um culto, eu nunca faltei um dia de oração, a não ser assim quando acontecia alguma coisa séria que eu teria que resolver algum problema, aí eu não ia. Mas como até hoje, se eu não for no culto é porque alguma coisa, a Daiane já sabe, alguma coisa aconteceu comigo. Então, eu dou graças a Deus, né, por tudo isso, pela obra que Ele fez na minha vida. E chegou um tempo que a Dona Leia cansou. Aí, como a igreja era na casa dela, ela resolveu fechar a igreja. E nós tínhamos um culto na quarta-feira. Toda semana, quarta-feira, tinha um culto ali. E eu, como sempre, lá, né? Eu e ela. Era eu e ela. Ela pregava para mim, eu pregava para ela. Ela louvava para mim, eu louvava para ela.
E era uma benção, era uma benção. A gente estava dando para Deus, nós estávamos fazendo para Deus, não era nada eu fazendo para ela ou ela fazendo para mim. Então a gente continuou naquilo um bom tempo. Aí ela chegou a essa conclusão de fechar a igreja e fez uma reunião, né, que chamou o pastor esteve lá e ela deu essa notícia assim. Quando ela falou isso, eu fiquei em desespero, eu fiquei desesperada. Eu queria assim que o pastor fosse lá somente dar culto para mim na quarta-feira, porque eu não queria sair dali, eu não queria sair daquela igreja, porque eu tenho um amor muito grande pelos irmãos, pela igreja em si, né? Que a gente era muito unido e nós somos até hoje a gente mantém contato. Então, mas aí não deu mais, fechou a igreja, eu sofri muito, eu passei 3 dias e 3 noites só chorando e pedindo para Deus que me arrumasse um lugar para ir, que desse um jeito, porque eu ficar sem Deus eu não queria ficar sem o Senhor. Eu não queria ficar sem a igreja, eu não queria ficar sem um lugar para ir, para adorar Ele. Não que a gente não possa adorar o Senhor em qualquer lugar, mas nós temos que ter comunhão com os irmãos uns com os outros. E eu sei que eu comecei a procurar uma igreja para mim. Eu fui em todas as denominações que existiam aqui perto, aonde eu moro, todas, porque tem praticamente todas. Apesar que eu não vou dizer que tenham todas, porque são muitas, né? Então, o que tinha ali eu fui. E eu pedia para o Senhor sempre. Toda vez que eu saía de casa para ir no culto, eu pedia para Deus, Senhor, me dá um sinal. Se eu entrar aqui e for para mim ficar, tu fala comigo, tu me diz alguma coisa. Eu tenho que saber que aqui é para mim ficar. Eu sei que eu percorri todas as igrejas da cidade, eu fui em todos, fui no centro, lá na cidade também, algumas igrejas eu fui também, eu entrava e saía do mesmo jeito que eu cheguei, não sentia nada, voltava para casa desesperada, porque eu queria um lugar, eu queria uma igreja para congregar, eu queria ter união com os irmãos, e assim foi indo, né, foi passando o tempo. Aí chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer, não sabia mesmo o que fazer. Tu fica assim, tu fica como que perdida, né? Porque tu não tem como mais tu ir na tua igreja, tu não tem mais aonde ir. De comunhão, né? Sim, isso. É verdade, a necessidade de a gente ter comunhão, né? Com os irmãos, com a gente certeza. sente muita falta, com certeza. Isso é muito né? importante, muito importante. E como foi esse processo de tu conhecer, na verdade, a Ramá nessa procura, uma área de igrejas, procura, né, aqui, procura dali, procurando, né, ouvir a voz do Senhor e ter o direcionamento de Deus, assim, na tua vida? Como é que entrou aí a comunidade Ramá na tua vida? Como é que tu começou a fazer parte, na verdade, da comunidade Ramá, da família da comunidade Ramá? Exatamente. Aí que voltou a minha alegria de novo. Foi assim, foi muito... É tudo por Deus mesmo. Eu conheci o André é o genro do pastor Érico, né, esposo da Érica, e eles tinham a igreja deles, e ele trabalhava com o Fred nessa época. Eles trabalharam muitos anos junto. Então eu sabia que eles tinham a igreja. Nós conversávamos muito quando eles iam lá em casa. A gente falava muito de Deus. A gente falava sobre a palavra. E eu aprendi muito com eles nesse tempo assim. Mas em momento nenhum eu pensei em fazer uma visita lá naquela igreja. Eu fui em várias igrejas e eu nunca pensei em ir lá naquele lugar. Aí eu andando assim pela cidade, e o André, ele foi muito assim correto, eu vejo isso assim no André, porque ele nunca, em momento nenhum, ele sabendo da minha situação, ele falou para mim, Mara, vai lá na minha igreja, quem sabe lá tu vai te encontrar,
vai lá, acontece isso, acontece aquilo. Ele contava dos milagres que aconteciam, ele me falava tudo, né? Mas não a título de propaganda. Não, jamais. Jamais. Era uma coisa assim, para exaltar o nome do Senhor mesmo. E eu não entrava na minha cabeça, por que eu não vou lá visitar, né? E eu sei que um dia eu fui ao centro, eu tinha umas coisas para fazer, e eu vinha vindo assim, daqui a pouco quando eu vejo o André na minha frente. Aí nós começamos a conversar, e eu expliquei para ele o que estava acontecendo, né? Que eu não estava conseguindo me achar e eu precisava de ir numa igreja. E foi ali naquele dia, naquela hora, que ele me convidou para ir na Ramá. E eu queria saber, aí eu disse para ele, eu quero saber, então tu faz assim, tu me dá o endereço, tu me diz onde é direitinho, porque eu vou procurar, porque eu quero saber como eu posso chegar lá, porque eu vou ter que ir de ônibus. O Fred na época trabalhava muito, era muito difícil ele estar em casa para poder me levar, para poder me buscar. E eu fui com o Fred na folga dele, quando ele teve folga. Eu fui lá no endereço que ele me deu, eu vi onde era a comunidade Ramá. Fiquei, aí fiz conta assim de cabeça, pensando, tá, eu vou pegar tal ônibus, eu tenho que pegar tal hora para chegar tal hora no culto. Depois, para vir embora, eu ia ver como que eu ia fazer, que ônibus que eu ia pegar, a hora que tivesse. Então, mas aí nesse tempo ele me falou que tinha culto, e seria naquele dia ou no outro, eu não lembro bem. Que aqui no Rio Grande, bem pertinho de casa, na época em que o Gabriel treinava aqui, né? Era treinador aqui do nosso time aqui da cidade, no Rio Grande. E ia ter culto ali, tinha culto ali, uma vez por semana. E ele me convidou. Eu digo, eu vou sim, com certeza eu vou estar lá. Aí eu convidei ainda uma amiga minha para ir comigo. Nós fomos, aí chegamos lá, era numa salinha assim, tipo essa aqui que a gente está, cheia de troféu, de coisas, de futebol. Eu olhei aquilo e disse, meu Deus, culto aqui, no meio desses troféus de camisetas de jogador. De que é isso? Onde é que eu tô metida, Jesus? Aí eu fiquei meio assim, né? Achei meio estranho aquilo. E porque a igreja pra gente, a gente acha assim, né? Tu entra numa igreja, nem que seja uma pecinha, vai ter uns banquinhos, né? As pessoas vão estar sentadinhas ali, bonitinha, esperando pro pastor pregar, né? A pessoa falar a palavra do Senhor. Mas aí eu sei que eles arrumaram lá uns bancos assim, para as pessoas sentar. Ali eu conheci a Letícia, conheci o Gabriel, conheci a Jessiquinha, e vários outros irmãos que eu também, a Crisinha, alguns irmãos devem conhecer. Então, e ali, ficamos ali. Na hora, irmãos, na hora sim, que começou o culto, que o André começou, eu não lembro se foi o André orando ou se foi o Gabriel louvando. Eu sei que quando começou assim o culto em si, que ia começar, eu já comecei a chorar. Eu não parava mais, eu queria parar de chorar e não conseguia, chorava. E eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Que vergonha, eu não conheço ninguém aqui. E eu nesse estado, e ao mesmo tempo, mas assim, foi uma bênção, eu tirei assim um peso de cima de mim. Foi como se Deus estivesse ali, e Ele estava ali. Exatamente, ele estava ali comigo, ele estava me mostrando que ali seria o meu lugar. E a partir dali, até hoje eu continuo na Ramá. E amo a Ramá, amo os irmãos, mesmo aqueles que eu não conheço, que eu sei que tem muitos, né, irmãos que a gente não conhece, né, Daiane? Porque são muitos, mas o importante é que a gente está aqui, está perseverando, né, tentando fazer a obra, como a Daiane falou no início, e eu
louvo a Deus por isso, né? Pelo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem me dado. Então, e foi assim que aconteceu a minha conversão, depois dessa mudança toda, como eu conheci a Ramá, e as pessoas chegavam para mim, ai, qual é a igreja que tu tá? Comunidade Ramá. Que isso? Isso é uma seita? Como até hoje tem pessoas, digo, não, ao contrário, esta é a verdadeira igreja do Senhor, é a igreja que prega a palavra do Senhor. Verdadeiramente ali a gente conhece o Senhor, aprende a conhecer o Senhor, aprende a conhecer a palavra de Deus. E foi assim, irmãos, a minha conversão. Amém. Que bênção, né? Poder ouvir um pouco do testemunho da Mara, né? Saber como é que o Senhor chegou até ela, na verdade, e trouxe ela para o seu caminho. E eu tenho certeza que, assim como eu fui abençoada, muitas pessoas também, né, são abençoadas, né, pelo testemunho, quando a gente testemunha, quando a gente fala daquilo que o Senhor fez na nossa vida, quando a gente tem a oportunidade, né, de falar aquilo que o Senhor fez, né, por nós, né. E se estamos aqui, né, como diz a própria palavra, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Mara, por essa oportunidade de poder ouvir novamente teu testemunho. E não sei se tu queres deixar alguma palavra, algo, né, para os irmãos que vão estar nos ouvindo, ou para aquelas pessoas que vão estar nos ouvindo, porque a gente não tem noção, na verdade, né, não consegue saber o alcance, né, da mensagem, daquilo que vai ser veiculado muitas vezes na internet, das redes sociais. E que tudo isso possa alcançar muitas vidas, então não somente pessoas cristãs, mas que esse testemunho também possa chegar, né, a pessoas que ainda não conheceram o Senhor ou que estão no processo de decisão aí pelo Senhor, que possa chegar a vocês também. E tu queres deixar algum recado, Mara, uma mensagem? Quero sim, eu quero finalizar com o meu testemunho, né, que eu espero assim, uma alma, uma vida que tenha sido tocada com o meu testemunho, porque nessa época de tantas pessoas, né, se suicidando, tantas pessoas que estão pensando em tirar a vida, não vale a pena, irmãos, não vale a pena. Você que está aí me ouvindo, talvez você não conheça Deus como eu também não conhecia, procura uma igreja, procure uma pessoa de Deus para falar, para ouvir, para pedir que essa pessoa te mostre quem é Deus, o que acontece. Que eu sei, eu tenho certeza que nesse momento tu vai deixar de pensar nesse assunto. Não que não passe pela nossa cabeça, porque já passou pela minha cabeça sim. 2 vezes depois da minha conversão. Mas graças a Deus, Deus sempre enviou alguém para me falar dele, para não deixar que eu fizesse alguma coisa. E eu queria agradecer, né, pela oportunidade aqui que a Daiane me concedeu para estar dando esse testemunho e o que o Senhor possa tocar na vida dessas pessoas. Amém? Amém. Então, deixamos aí com vocês, aí a Ari, o Taylor, a continuidade do programa. Vamos ter agora um pequeno intervalo e depois voltamos, né, com mais relatórios aí da comunidade Ramá Sul e que os irmãos possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Glória a Deus, que bênção. Voltando então aqui, né, depois de ter ouvido aí o relatório dos irmãos, né, a gente vai se alegrando com a perseverança dos irmãos, né, com os testemunhos, também os testemunhos, né, a gente vai aprendendo, né, mas tem sido uma grande oportunidade poder estar participando do relatório, né, poder, cada semana, né, a gente sentar, né, lembrar o que aconteceu durante a semana, o que temos feito, o que temos talvez deixado de fazer também. O Espírito Santo tem falado muito, né? Eu
A gente comenta muito isso aqui em Pelotas, eu e o Maurício, quando conversamos, né? A gente começa a colocar no caderno ali, né, para poder falar sobre o que fizemos durante a semana, aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado, e a gente vai vendo também as nossas falhas, né, em relação ao que temos feito. Poxa, eu podia fazer muito mais para o Senhor, deveríamos fazer, né? Eu tenho me cobrado muito nisso, o Espírito Santo tem me cobrado em relação a isso, né? E é bom a gente poder ouvir o relatório dos irmãos aí, né, ver a perseverança, né? E eu proponho para você também que está em casa, está ouvindo esse relatório, de repente fazer isso com o Senhor, né? Senta com o Espírito Santo ali, né? E coloca tudo que tu tem feito na semana para o Senhor, né? Será que realmente a tua vida tem sido um culto agradável ao Senhor? O teu corpo tem sido para a glória do Senhor, aquilo que tu tem feito? Senta e coloca de repente um dia, né? Isso vai ser para edificação. Eu creio que vai ser, no primeiro momento, vai ser uma tristeza, mas que possa produzir um arrependimento, possa produzir vida verdadeiramente, né? E glória a Deus que tenha sido edificante esse tempo que vocês permaneceram conosco, né? Ouvindo o relatório dos nossos irmãos, né? E que cada semana possam estar ligados aí em cada um dos relatórios, né? Como fomos comentando, Santa Cruz, Pilar, né? O Edificando Família, o relatório de Vila Isabel, de Petrópolis, de Xerém, de cada localidade, né? Os irmãos que estão distantes, não temos o relatório ainda, tem outros irmãos lá, Kelly e Clodoaldo, né? Bênção, nossos irmãos estão distantes, né? Mas que a gente possa estar orando também por eles. Tem o pastor Gils lá em Unamar, que bênção, né? Pastor Fernando Moisés, José Fernando Moisés, lá na África, lá em Moçambique, né? Então, tem muitos irmãos para a gente orar, muitas comunidades, né? O legal do relatório é isso, né? Nos aproxima, né? Os irmãos aí do Rio de Janeiro vão ouvir o nosso relatório, né? Depois a gente vai lá no retiro e as irmãs vêm nos dar um abraço, vêm dizer, oh, esse que é o Moisés, oh, esse que é o pastor Taylor. É uma bênção, tem sido isso, né? A oportunidade de vidas estarem orando por nós, a gente nem sabe, né? Isso é uma alegria realmente, né? Mas vamos chegando ao final desse nosso relatório dessa semana, mas fica o convite para os irmãos, né, poder estar conosco, né, em algum encontro, seja online, seja algum retiro nosso aqui no Sul, e vamos ter retiro em novembro, né, depois a gente vai estar passando direitinho a data para os irmãos, mas quem quiser vai se programando para estar conosco, né, tá passando alguns dias conosco aqui, se prepara, quiser vir antes, venha antes, né, mas venha de baixa autoridade. Converse com a autoridade aí, converse com o seu líder, né? Não venha em desobediência, não venha em rebeldia, não queremos nenhum Acã aqui, queremos alguém que venha para edificação, que seja para bênção realmente, né? Venha para estar servindo, né? E eu creio que vai ser dias muito edificantes, né? Nós cremos e temos visto a bênção de Deus a cada irmão que tem vindo, tem se proposto a vir até o Sul para estar em comunhão, tantos irmãos que vêm para Pelotas aqui, a gente arruma um lugarzinho aqui para se acomodar, né? Os irmãos que vão para Alvorada lá, tem bastante casa lá para os irmãos se hospedarem lá, os irmãos abrem as portas lá, Rio Grande aqui também, eu tô falando pela Dani e pelo Nilson, né? Tomara que eles tenham ali e vão ter com certeza um lugar ali especial para estar recebendo os irmãos se programem, pode vir, vai ser bênção de Deus, né, poder estar nesse retiro de novembro, né, é um convite realmente que fica, né, para os irmãos poderem sair da sua zona de conforto e crescerem espiritualmente, né. Isso aconteceu muito conosco aqui em Pelotas, quando começamos a ir para o Rio de Janeiro, a gente foi vendo ali o crescimento espiritual, quando a gente sai da zona de conforto, né, a gente investe realmente e prioriza a obra do Senhor. Meus irmãos, bênção demais poder estar com vocês, compartilhando um pouquinho, os irmãos nos conhecendo e a gente vai conhecendo vocês também. Participa aí dos relatórios da sua localidade, né, testemunha, coloca no caderno aí o que tem feito para o Senhor, né, e se programa aí com o Senhor. Senhor, eu quero fazer mais para o Senhor. Senhor, eu quero me entregar mais, Senhor. Eu tenho dado tão pouco para Ti, Senhor. Quero fazer mais. Eu, aqui em Pelotas, quero fazer mais para o Senhor e que assim possa ser você também, meu irmão. Deus abençoe vocês aí. Obrigado por nos acompanhar, continuar conosco até esse momento e até a próxima, se Jesus não voltar. Deus abençoe. Paz do Senhor. Encerramos por aqui
o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul.